Oi, eu sou o Gui. Esse é meu primeiro vídeo no YouTube, então é um pouco estranho fazer isso pra mim ainda. Mas eu quero falar sobre minhas leituras de fevereiro. E nesse mês eu li 8 livros, que pra mim é surpreendente, porque eu não conseguia ler 8 livros, acho que desde 2020, em um único mês. Então fazia muito tempo que eu não conseguia fazer isso. Porque agora eu consegui conciliar faculdade, trabalho e leitura. Eu li livros muito bons, então consegui aproveitar bastante esse mês. Eu comecei o mês com o polêmico Morro dos Ventos Vivantes, porque eu queria falar mal do filme com propriedade. E eu realmente fiz isso depois, porque o filme é muito ruim comparado ao livro. Ainda mais que é vendido como uma adaptação. Então se eu vejo a Emerald Fennel na rua, eu mudo de calçada. Então eu arrebento ela e saio por ser expulsa. Eu vou arrebentar ela na porrada, esfregar a cara dela no chão, que aí acabou também. Esse livro me surpreendeu bastante, porque eu não conseguia ler clássico no geral. Eu tenho uma dificuldade com clássico. Eu sempre paro de ler, abandono, ou não vai pra frente, ou não consigo fluir. Só que esse me surpreendeu de um jeito, porque ele é contado com uma grande fofoca, mas uma grande fofoca gótica. Mas também eu li na edição não antofógica, então acho que a tradução deles foi muito bem feita. Eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa história. Eu não sabia que eles eram tóxicos. Eu não sabia muito bem onde eu tava me metendo. Era uma história boa de acompanhar, mas você ficava, meu Deus, porque os dois são malucos. Onde eu tô me metendo? Mas era uma leitura boa. Aí depois eu fui ver o filme e o livro cresceu ainda mais em mim. O livro é tão bom comparado ao filme, você fica, por que eu fui assistir isso? Também não sabia que na história a gente acompanha uma segunda geração da família. E foi algo que eu gostei de acompanhar também. No começo, eu não tava entendendo direito, porque todo mundo tem o mesmo nome, mas quando eu acostumei com essa parte, a história fluiu mais. Sem contar que a edição do Antofágica é incrível, tem vários textos de apoio, enfim. É uma edição muito boa, então o livro foi muito bom por conta disso também. Aí depois eu ouvi 2 audiobooks enquanto eu estava trabalhando, e um foi O Crime do Bom Nazista, que é um livro para quem gosta de Agatha Christie. É um livro curto e é nacional, então nesse livro a gente tem um dirigível que está saindo da Alemanha para o Brasil, e tem uma pessoa nesse dirigível que é o protagonista da história em si. E nesse dirigível acaba acontecendo um crime. A pessoa morre depois de ter sido envenenada com cianureto. Isso é totalmente Agatha Christie. Então, eu gosto de Agatha Christie. Então, essa parte da história foi muito legal pra mim. Eu não sabia que o livro era um livro LGBT. Quando eu fui lendo isso, tipo, me surpreendeu tanto. Fiquei tão feliz quando vi. E o final, o plot twist, eu não esperava. E eu gostei desse plot twist. É um plot twist muito interessante, na verdade. Aí depois eu li Foi um Péssimo Dia, que é um livro de memória da autora. Basicamente, quando ela tinha uns 11, 12 anos, se eu não me engano, ou até mais, ali na adolescência. Basicamente, ela contando as primeiras experiências dela, sobre ela se entendendo uma pessoa LGBTQIA+, quanto sobre a separação dos pais dela também, que eles estão quase se separando ali. Você consegue ver que eles brigam, que eles se afastam. Então você consegue entender que eles estão quase se separando. Foi um livro bom, não mudou a minha vida, mas eu gostei, tipo, de ouvir. Então, pra mim, foram 3 estrelas. Aí depois eu li Haters do Amor. É um livro para se ler na praia. Eu li na praia, então a experiência foi muito boa por conta disso também. Nessa história, a gente acompanha a Kate e o Hutch. A Kate é a produtora de vídeo e ela tá, tipo, quase perdendo emprego porque a diretora é uma maluca. Aí o amigo dela de trabalho, que é um cara dali importante, ele convida ela para poder fazer uma matéria em Key West, que é uma outra cidade dos Estados Unidos, que era bem longe, sobre um cara que ele é nadador da guarda costeira dos Estados Unidos, que ele viralizou porque ele salvou um cachorro da Jennifer Aniston. E ela vai, só que ela descobre que, na verdade, esse cara era irmão do amigo dela do trabalho, e que eles não se picam, eles não se gostam, enfim, eles não se falam. E para essa função, ela tinha que saber nadar, porque ele é nadador, mas ela não sabia nadar. Então, quando ela vai para Key West, ela tem que procurar algum jeito de aprender a nadar. E quem vai ensinar ela a nadar? Próprio Hutch, que é o outro cara que é esse nadador. Enfim, a química do livro é tão boa, a história é engraçada, é divertida, é um romance muito legal. A Catherine Center, que é a autora, ela tem um potencial muito grande de ser uma autora de romance famosa, tipo, bem grande. Porque eu já li 2 livros dela e todos foram comédia romântica tão engraçadas, tão divertidas, sabe? E nesse livro, a protagonista, ela tem problemas com o corpo dela, ela não consegue se ver de biquíni, de maiô, e ela vai se resolvendo consigo mesma durante a história. E o Hutch, ele percebe que a Kate, ela tem uma heterocromia setorial, que é tipo a metade do olho de uma cor diferente. E isso é muito legal, tipo, só ele percebeu que ela tinha essa diferença. E tipo, ela já tinha tido um ex-noivo que era famoso,
Mas ele nunca tinha percebido isso, então a gente fica, meu Deus, que legal. Aí depois eu li Cozer das Pedras, Roer dos Ossos, que é um livro nacional do Patrick Torres, que passa no interior do Nordeste. A gente acompanha o Mirto, a gente começa a acompanhar ele na adolescência, mais ou menos. Só que o pai dele é viciado em álcool, ele é alcoolista, a mãe sofre com isso, o Mirto sofre com isso. Então ele basicamente vive nesse lar que é agressivo pra ele, tanto pra ele quanto pra mãe dele, porque o pai vive chegando bêbado, bate nos dois. É um livro que mexeu bastante comigo. A história é muito envolvente, você fica viciado na escrita do livro, até que acaba tendo um momento ali de crueldade. O Mirth vira um parricida. Com isso, ele sai de casa, ele não volta mais pra casa, e a mãe dele fica meio tipo, meu Deus, o que eu faço? Nessa região que ele morava, ninguém sabe ler e escrever. Só é uma cidade próxima, que é cidade grande, e a mãe dele, que é a Dona Hermina, o objetivo dela vira aprender a ler e escrever para poder deixar uma carta pro filho, caso ela morra um dia. Um livro tão sensível, essa parte é tão linda, que eu não sei nem botar em palavras direito o que esse livro representou pra mim, que com certeza virou um 5 estrelas, favoritíssimo, porque é um livro muito bom. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Aí depois eu li Te Vejo na Final, que é um livro que lembra bastante Rita de Highbury, pra quem gosta de Rita de Highbury. A gente vai acompanhar o Edinho Meteoro, que ele é jogador do Brasil, mas a gente começa a acompanhar ele desde a infância, porque ele desde sempre sabia que ele era um homem gay, que ele gostava de homem, mas no futebol isso não pode. Então ele começa a esconder isso, até que o dia ele é descoberto por todo mundo, e o pai dele é o empresário dele e não gosta disso. Então muita coisa acontece e ele vai parar na Europa. Ele é contratado por um time da Itália. Só que mesmo assim, ele é o único jogador que é assumidamente gay. Dificulta bastante o trabalho dele. Não vai ter a Copa do Mundo de 2026 e tem a CBF, só que eles mudam de nome. E eles ficam contratando uma treinadora, inclusive é uma mulher, que é muito raro, lésbica, então, tipo, melhor ainda mais a história. Então ela chama o Edinho Meteoro pra Copa do Mundo, sem a CBF saber, porque não podia o jogador gay ir pra Copa do Mundo, tipo, não pode. E ele vai, e tipo, lá ele acaba tendo um rolo com o alemão, que inclusive jogava com ele no time da Europa, só que eles eram tipo inimigos. Só que na Copa do Mundo eles se pegam, então lembra bastante Rita de Highbury. Só por ser um brasileiro e um alemão também, gente, que coisa boa, tipo, é um livro muito bom. Aí depois eu li uma graphic novel que se chama Bloom. Nessa graphic novel a gente tem um menino que ele tem uma banda e tal. Essa banda é o sonho dele de dar certo, ele quer sair de casa, porque os pais são padeiros, ele não quer ser padeiro. Então, tipo, ele tem esse objetivo de sair de casa. Aí ele fala pros pais deles, não quero mais trabalhar aqui. Aí os pais dele falam assim, então arruma alguém pra trabalhar no seu lugar também. Ele vai atrás de achar alguém, começa a usar cartaz, tipo, procura ser funcionário, sabe, de vaga de emprego. Chega o menino lá e fala, oi, então, eu vi essa vaga aqui e eu quero me candidatar. Basicamente, esse menino começa a trabalhar lá. Então, eles começam a ter uma química, uma atração ali e tal. E é muito bonita, a história é muito fofa de ler. Lembra bastante Heartstopper, pra quem gosta, como eu. Então, se você é fã de Heartstopper, tá procurando alguma coisa que lembre Heartstopper, isso lembra bastante. Aí depois eu li Toca da Raposos, que é um livro de All for the Game, que eu acho que todo mundo já conhece essa série, basicamente, porque muita gente fala dessa série. É um livro que eu já li antes, só que eu não tinha gostado. Agora eu reli, então eu acabei gostando mais dele do que da primeira vez. Eu acho, não sei se é a maturidade, se eu acabei entendendo mais a história agora, se eu prestei mais atenção, não sei. Mas nem tanto assim também. Peraí, gente, sem militância aqui também. Então, aqui a gente vai ter o Neil, que ele cresce em um lar violento. A violência está sempre ali ao redor dele. E existe um futebol lá, que é um esporte, na verdade, que é uma mistura de lacrosse com hóquei de gelo. Um esporte totalmente americano, que não faz o menor sentido pra gente que é brasileiro. Porque esse esporte não faz sentido. Pra mim não faz o menor sentido esse esporte. Eu só sei que ele se chama X, mas não faz sentido. Não vai tentar explicar pra mim, porque eu não entendi, eu não sei como funciona esse esporte. É um esporte que não faz sentido. Tipo, meio que tem uma found family ali, só que todo mundo é meio tóxico com o outro, só que uns parece que querem se pegar. Aí você fica, eles se odeiam ou não se amam, ou querem se comer, tipo. É complicado às vezes entender isso. É um livro que mudou minha vida, mas eu acho que dessa vez eu quero continuar a série. Porque eu achei interessante. Só não sei se todos vão ser desse mesmo jeito, mas dessa vez me deu vontade de continuar a série. Basicamente é isso. Eu falei mais do que eu achei que eu ia falar. Ainda mais por ser meu primeiro vídeo de YouTube. Então, é isso. Beijo.